Olá, meus amigos. Questão bastante interessante. Será que a rede social pode recorrer contra a decisão que determinou o bloqueio ou excluiu uma determinada conta? Ou só a pessoa que detém aquela conta é que tem legitimidade recursal? A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua primeira turma, decidiu que não seria possível a rede social recorrer contra essa decisão, que determinou o bloqueio ou a exclusão da conta. Isso aconteceu no caso envolvendo lá o X, né, o X. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio ou a exclusão lá de determinadas contas, o X recorreu e aí se entendeu que não haveria legitimidade recursal. Vamos entender isso. A legitimidade recursal, segundo o CPC, quem tem é a parte vencida, o MP e o terceiro prejudicado. Parte, qualquer das partes, o autor ou réu, MP na condição de fiscal da ordem jurídica ou na condição de parte, e o terceiro prejudicado. Quem é o terceiro prejudicado? O terceiro prejudicado é aquele que afirma ter uma relação jurídica atingida direta ou reflexamente por uma decisão judicial. Muita gente diz assim, terceiro prejudicado é aquele que poderia ingressar como assistente simples no processo. Não é só isso. Também é isso, mas não é só isso. Por exemplo, numa demanda entre o locador e o locatário, o sublocatário poderia entrar como assistente simples e poderia recorrer, evidentemente. Mas não é essa a situação. O terceiro prejudicado, para além dessa situação, também pode se inserir em outras. Por exemplo, imagine aquela pessoa que deveria ter sido citada como litisconsorte necessária e não foi. Vai poder recorrer da sentença, por exemplo. Ou imagine o advogado que foi multado por litigância de má-fé. Vai poder recorrer disso aí também, em nome próprio. Então você tem aí várias situações de terceiro prejudicado. Ao meu ver, a rede social se encaixa nessas situações. Por quê? Porque aqui é preciso entender que quando se determina o bloqueio ou a exclusão da conta, não só aquela pessoa que teve o bloqueio ou a exclusão foi afetada, mas a própria rede social que terá que cumprir a decisão e, perceba, na hora que ela exclui, isso afeta o seu negócio, porque ela vende a ideia da liberdade de expressão. E aí, na hora que se tolhe a liberdade de expressão, correta ou incorretamente, não interessa, mas na hora que se faz isso, afeta essa pessoa jurídica, afeta a rede social. Então não é um interesse apenas e tão somente da pessoa que teve a exclusão. Mas eu queria ouvir a respeito desse assunto o meu amigo Ricardo Maffez, advogado, especialista em direito digital, um dos grandes especialistas do país em direito digital. E aí, Ricardo, o que você acha? Meu amigo, professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, tudo bem? Muito interessante essa discussão que você nos traz. Vamos falar um pouco do Marco Civil da Internet. E aqui, antes disso, eu faço um parênteses. As discussões, no caso concreto, estão em inquérito policial e, por conta disso, elas estão em segredo de justiça. Então, a gente não pode trazer exatamente os motivos pelos quais os ministros rejeitaram os recursos. Mas, se a decisão, se a informação da notícia do site estiver correta, eles falaram o seguinte, olha, as redes sociais não têm legitimidade para defender direito de terceiro, direito dos usuários. Eles que se reclamassem, eles que recorressem. E aqui vale chamar atenção para o Marco Civil da Internet, que no artigo 19 traz a responsabilidade civil dos provedores somente se, após cientificados por uma ordem judicial para remover certo conteúdo, eles não tomam as providências necessárias. Mas aqui, Rodrigo, eu acho que o Supremo erra num seguinte ponto. Existe sim interesse dos provedores em manter o conteúdo no ar. E qual é esse interesse? Ora, uma rede social, mesmo um site de buscas, ele tem maior relevância, mais fama, ele vira motivo de todo mundo comentar aqui e ali que está usando. Você viu aquela notícia, etc. Quanto maior o número de usuários que ele tem.
A partir de um momento que uma rede social começa a ser muito censurada, muito cortada, ou um buscador não consegue levar aqueles resultados pretendidos por conta de ordens judiciais de remoção, eles vão automaticamente perdendo relevância. E o que o usuário faz? O usuário busca outros serviços. Então eu vejo sim o interesse dos provedores em tentar, em discutir judicialmente para manter o maior número, a maior quantidade de conteúdo possível no ar.